João 3 e 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água, a água aqui está falando da palavra de Deus e do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Versículo 9. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 1 Pedro, capítulo 1. A primeira carta do apóstolo Pedro, mais para frente, depois de Hebreus, Tiago, em 1 Pedro, capítulo 1 e versículo 23. Pedro 1 e 23. Mas se não acha, não tem problema, pode escutar. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. É só isso que vamos ler. Uma bênção de Deus. Temos aqui um encontro de Nicodemos com o Senhor Jesus Cristo uma certa noite na sua vida. Foi um encontro, o melhor encontro. Ele era um príncipe, um ensinador, um homem que não tinha dificuldade para ler algumas passagens da Bíblia, do Velho Testamento naquele tempo, e explicar para os seus ouvintes. Ele era um príncipe, um ensinador do povo. E ele procurou o Senhor Jesus uma noite. Ele ouviu falar do Senhor Jesus Cristo. E sabe, meus ouvintes, foi, não temos dúvida, a melhor noite, o melhor encontro que ele teve na vida dele.
como resultado daquele encontro que Nicodemos teve com Cristo, ele está hoje, já há muitos anos, com Cristo no céu. Certo? Isso é soleníssimo. Lemos de muitas outras pessoas que se encontraram com Cristo também e não estão no céu. Não aproveitaram. Não se salvaram. Não aproveitaram a oportunidade que tiveram. Viram Cristo, comeram com Cristo, presenciaram os milagres de Cristo, mas não aproveitaram. Não aproveitaram. Então Nicodemos aquela noite, sendo um homem sábio, estudado, religioso, acreditando em Deus, ele ouviu, ele aprendeu que ele precisava nascer de novo. Ele aprendeu aquela noite que, como a natureza em que ele veio a este mundo, como ele nasceu aqui, como eu e você nascemos, com esta natureza ele não podia entrar, não podia ver o reino de Deus. E o Senhor explicou para ele. Cristo disse: o que é nascido da carne é carne. Romanos nos ensina que os que estão na carne, escute bem o que está ali, Romanos 8, os que estão na carne não pode agradar a Deus. O pecador pode ser bem educado, bem religioso, bem refinado, mas é carne. É carne. Veio este mundo, eu e você viemos este mundo, meus ouvintes, com uma natureza que, com esta natureza não podemos entrar no céu. E já ouvimos essa noite o que espera uma pessoa que não tem parte no reino dos céus. Vai entrar em juízo, em condenação. Não é a vontade de Deus, não. A Bíblia nos ensina que Deus não tem prazer na morte de uma pessoa que não é salva. Deus não tem prazer. Não, meu ouvinte. Cada pessoa é uma criatura de Deus. Deus criou as suas criaturas conforme a sua imagem. Mas o problema foi o pecado. Estragou a natureza humana. Já nascemos aqui com uma natureza estragada. É por isso que não precisa ensinar ninguém a fazer o que não convém, o que é errado, o que é pecado. Não precisa ensinar. Sua natureza já se inclina para aquilo. Pode ser uma criança bem bonitinha, novinho, mas vai crescendo e vai manifestando o que está lá dentro, a sua natureza, né? Então o Senhor Jesus disse para Nicodemos, na verdade, e ele disse duas vezes, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, precisa ter um novo nascimento.
não pode ver o reino de Deus. Foi o Senhor Jesus Cristo quem falou essas verdades para Nicodemos. Ele não sabia. Escuta o que Nicodemos disse aqui. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Como pode ser isso? Nicodemos disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Nicodemos parece que não era um homem novo, já era uma certa idade. Mas como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer, voltar para sua mãe? Não era isso que o Senhor Jesus estava explicando para ele. É uma coisa impossível. Isso não tem lógica. Mas então, como pode nascer de novo? Aos olhos natural, né, a compreensão natural, uma coisa impossível, né? Impossível. Mas, meus ouvintes, o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos que aquilo que é impossível ao homem é possível a Deus. Para Deus nada é impossível. O impossível para nós, o seu filho, para ele foi possível. Ele deu sua vida. Já pensou nisso? O eterno Filho do eterno Deus, que sempre existiu, igual a Deus e ao Pai. Ele diz: eu e o Pai somos um. Deixou o seu trono de glória e veio a este mundo, se submeteu a nascer de uma virgem, tomar um corpo preparado para sofrer o peso, as consequências do nosso pecado, para nos livrar da condenação eterna, nos deixar em condições de entrar no céu. Ele disse: ninguém vem ao Pai, ao céu, senão por mim. Foi necessário o impossível. Tudo ficou com Cristo. E agora ficou para você aquilo que é possível você fazer. Que você pode fazer. Pode. Precisa querer, claro. Pode estar dando bastante peixe ali na beira da praia, mas se ninguém vai lá pescar, não vai pegar nada. Se quiser ir lá e pescar. Então Nicodemos, quando ouviu que precisava nascer de novo, e que se não nascesse de novo, não podia ver, não podia entrar no reino de Deus. Nicodemos, que estava trabalhando na religião e pensando: eu estou no caminho para o céu. Ouviu agora do Senhor Jesus Cristo: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver e não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos: como pode ser isso? Pois é. Eu ontem, visitando um irmão nosso em Cristo aqui em Santa Rosa, ele passou por uma cirurgia em Curitiba. E alguém viu ele assim, bem tranquilo, e disse: você não tem medo? Pode morrer, né? Ele disse: não tenho medo. Eu estou pronto, estou preparado. Se morrer, vou estar com Cristo. Essa é a pessoa salva. E teve um dia quando ele, como um pecador arrependido, aceitou Cristo como seu Salvador. Foi salvo. Está preparado. Nasceu de novo naquele dia.
hoje, esta noite, nessa reunião, você pode ser salvo. Você querendo, estando decidido, porque, meu ouvinte, esse assunto é um assunto sério. Tem que querer mesmo. Precisa compreender que como está a caminho, meu ouvinte. E olha, a nossa vida é a coisa mais incerta nesse mundo. Se lembra que ali Pedro disse que a nossa vida é como erva, e a glória como a glória do homem como a flor da erva. É como uma folha. Não sabia disso, de repente. E aí? A alma na eternidade. Do outro lado desta vida. No céu ou no inferno. Então, Nicodemo não compreendeu. Então a sabedoria, a faculdade dele, a religiosidade dele, não compreendeu. Como pode um homem nascer sendo velho? O Senhor Jesus foi explicando para ele. O Senhor disse: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Tem muita gente que pensa, essa gente estudada, pastor, eles estão tudo no caminho. Olha, meu ouvinte, a pergunta é: já nasceu de novo? Já tem esta nova vida? Sabe o que a Bíblia nos ensina? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. É uma nova criatura, tem a nova vida. Então o Senhor disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A água aqui não está falando da água do rio nem do mar, mas a palavra de Deus. A palavra. Lemos aqui da palavra de Deus e do Espírito Santo de Deus. O pecador ouvindo a palavra de Deus. O Espírito Santo trabalhando, operando no pecador. Esclarecendo ele que como ele está num caminho de condenação. Mas ele é levado também por... O Senhor Jesus disse para Nicodemos aqui: olha, Nicodemos. E Nicodemos conhecia essa história. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como a serpente foi levantada lá no deserto e todo mordido que estava perecendo, bastava olhar, ficava vivo. Cristo estava falando dele: eu também vou ser levantado na cruz. Vou morrer sobre a cruz, derramar o sangue, para que todo aquele que nele crê não pereça. Recebe a vida eterna, nasce de novo. O novo nascimento, meus ouvintes, é uma obra do Espírito de Deus que se dá no banco onde está sentado, ouvindo a palavra de Deus. E o pecador arrependido diz aqui, para que todo Cristo ia ser levantado como foi, para que todo aquele que nele crê não pereça, não se perde, mas tenha a vida eterna. Por isso que nosso irmão disse: não, se eu morrer, eu vou estar com Cristo. Ele tem vida eterna.
também tem vida eterna. Outros aqui têm. Você tem a vida eterna? Você precisa dessa vida. Sim. A sua vida vai continuar. Você vai trabalhar, vai pescar, vai viajar, vai andar por aí. Sim. Mas você tem essa vida eterna? Nicodemos ficou admirado. Cristo disse para ele: não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Não fica admirado, Nicodemos. Você precisa nascer de novo, senão não pode entrar no reino de Deus. Você, meu ouvinte, precisa disso aí. Não se conforme, não se contente. O mundo hoje, sabe? O mundo enganado, pensando porque tem uma religião, tem uma igreja, é um membro fiel, mas a pergunta é: já nasceu de novo? Quando foi? Como foi? O que compreendeu? Eu, meu ouvinte, não me lembro, pelo menos, se ouvi, de certo ouvi, da necessidade de nascer de novo. De certo ouvi, mas não lembro. Mas uma coisa eu lembro. Quando eu queria ser salvo. E ouvi numa alfaiataria. Eu ouvi que a morte de Cristo, a obra dele na cruz, o sangue que ele derramou, ele tinha pagado a minha conta do meu pecado. Fui para casa, fui ler a Bíblia e compreendi. O que eu ouvi é verdade. Cristo morreu na cruz por causa do meu pecado. Eu simplesmente confiei em Cristo. Depois eu fiquei sabendo. Nasci de novo. Fui salvo. Então, você, quem sabe, até está tendo mais privilégio do que eu. Eu não lembro de ouvir tantas vezes sobre o novo nascimento. Então, meu ouvinte, você está ouvindo hoje como você pode nascer de novo. Ouvindo a palavra de Deus. Deus está falando com você. O Espírito Santo está trabalhando. Sabe, meus ouvintes, quem só essa plataforma aqui é simplesmente um vaso e tentamos explicar o que as Sagradas Escrituras, mas é Deus que opera. E a sua parte o que é? Ele espera que você venha reconhecer, aceitar essas verdades, descansar no valor da morte do Senhor Jesus. O apóstolo Pedro, a sua palavra aqui não foi diferente do que temos lá. Pedro está falando para esses crentes, como eles foram gerados de novo, sendo de novo gerados. Ele está dizendo, escreveu para pecadores salvo, vocês foram gerados de novo, não de semente corruptível, mas da incorruptível. Como? Pela palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Viva! A palavra de Deus é viva. Lemos que a palavra de Deus é como uma espada de 2 fios. Ela penetra no íntimo, na alma. Ela esclarece. Ela dissipa todas as trevas que há no coração humano. E na mente também. Viva e que permanece para sempre. E aí Pedro passa a explicar.
toda a carne, todo o ser humano é como erva. Toda a glória, toda a pompa, o estudo, a fama, a riqueza, a classe social. Diz aqui, é como flor e como erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. O pecador que confia na sagrada palavra de Deus, que confia no Senhor Jesus Cristo, nasceu de novo. É uma nova criatura. É um filho de Deus a partir daquele momento. Antes é uma criatura de Deus. Mas a partir do novo nascimento é um filho de Deus. Nasceu de novo. Nasceu na família de Deus. Como é que fica no seu caso? Se alguém perguntasse para você, como é que está a sua alma? Você já nasceu de novo? Né? Pense nisso. E meu ouvinte, tudo Cristo já tem feito. Tudo. O que você precisa é aceitar Ele pela fé. E você é salvo, nascido de novo, crendo nele. Nós vamos